Olá, como vão? Bem-vindos ao Legale. Estamos aqui para mais um módulo de MBA do Direito Imobiliário. O tema de hoje é Aspectos Processuais Imobiliários e a Atualização Jurisprudencial. Aqui é o professor Sang-Duk Kim. Creio que nós já nos conhecemos, de modo que eu peço perdão para dispensar as minhas apresentações. Para que nós possamos trabalhar no dia de hoje, eu separei vários tópicos cujos módulos eu já compartilhei com cada um de vocês via instituição, via Legale, e eu espero que vocês estejam já com o módulo, com o material em mãos, e nós podemos acompanhar, fazendo a leitura de cada um deles. Mas para tentar tornar o nosso encontro um pouco mais dinâmico, vamos tratar a estratégia da seguinte forma. Eu elaborarei algumas perguntas, né, e aí nós iremos responder topicamente as perguntas que nós iremos apresentar. Tá ok assim? Mas, mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, não deixem de encaminhar as perguntas, tá? E irei respondê-las tão logo que possível. Geralmente não dura mais do que um dia ou outro, né? Afinal, às vezes, recebo uma quantidade considerável de e-mails e não dá para responder com a devida atenção para todos. Tá ok? Muito bem, pessoal. Fiz uma apanhado geral de estudos, né, por tópicos. E, num primeiro momento, eu gostaria de fazer análise de aspectos processuais relativos às locações de imóveis urbanos. Locações de imóveis urbanos. Que, claro, é um tema de grande relevância entre nós e toda hora, né, todos nós somos solicitados em manifestar nossos pareceres, né, e, às vezes, resolver pendências em cima de questões semelhantes. Tá ok? Muito bem, pessoal. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, né, que às vezes que também é bastante comum, principalmente nos dias de hoje, em que as locações urbanas elas são em sua grande maioria intermediadas por meio de imobiliárias já bastante com um caráter profissional bem elevado. E às vezes a figura do locador nem aparece, né? Nem aparece. O contrato já vem pronto, já vem assinado mediante procuração em favor da própria imobiliária, que por sua vez já é assinado pelos seus prepostos. E de modo que há algumas incompreensões em cima, porque volta e meia, muito embora a gente ache que a matéria esteja já relativamente superada, volta e meia surgem discussões em cima da possibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações locatícias. Há situações em que há uma situação meio híbrida. Por exemplo, aluguel de locação de flats para curtas temporadas, mas para curtíssimas temporadas, né? Em situações em que o imóvel ele é alugado por meio de um pool, né? Tem situações que isso acontece, né? A pessoa é proprietária de uma unidade, né? E eles cedem, né, a administração dessa locação a um pool, né? Nesses casos é possível a gente, claro, tentar fazer um enquadramento ao Código de Defesa do Consumidor. Mas as locações tradicionais, clássicas, como nós estamos acostumados a ver, nós temos que analisar se são cabíveis ou não. Principalmente na parte referente à multa, né? Todos sabem que a locação, quando não ocorre o devido pagamento, o valor do aluguel pode ter uma multa de 10, 15, até 20%, né, tem se admitido em algumas situações. E volta e meia, né, os locatários suscitam o Código de Defesa do Consumidor, né, colocando a figura do locador como fornecedor, né, porque para ele foi quase toda uma relação quase comercial, né, intermediada pela imobiliária, e o locatário se julga na condição de consumidor e, portanto, busca a aplicação, né, dos dispositivos do CDC, que às vezes podem ser benéficos, né? Aí, sobre isso, já houve uma análise por parte já da nossa jurisprudência, que eu gostaria de compartilhar agora com vocês.
não aplicabilidade do CDC nos contratos de locação de imóveis urbanos. Isso já é matéria, então, já exaurida, né, nos tribunais superiores. Mas volta e meia, né, costuma reaparecer. Então, veja só, né, isso aqui é um recurso, né, de 2017. Então, quer dizer que em 2010, 2015, ainda havia pessoas que estavam suscitando isso. E olha só, isso chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Então, quer dizer que a discussão ainda foi considerada por alguns como relevante para que seja submetido, né, aos tribunais superiores. Né? Tudo isso aqui foi em agravo interno, né, de despacho denegatório, correto? Muito bem. Aqui, ó, vamos fazer uma leitura. Agravo interno no agravo de recurso especial, contrato de locação, cobrança de aluguéis, multa contratual, inaplicabilidade do CDC, os juros de mora, termo inicial, mora ex ré, precedente, sucumbência recíproca, redimensionar. Aqui, ó, o importante aqui embaixo. A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei 8.245, porquanto, além de fazerem parte de microsistemas distintos no âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas não possuem os traços da relação de consumo previsto no artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, veja só, nas locações mais clássicas, né, isso aí não há muito o que falar, né, de que não cabe. Só que agora nós estamos vendo, né, umas novas formações de relações que vêm surgindo, principalmente no tocante a essas locações ocorridas por meio de startups, né, por meio das startups. Todo mundo já sabe o que estou falando, que não é propaganda nenhuma, né? No caso de Airbnb, por exemplo. Essas locações feitas por meio de Airbnb seriam admissíveis, né, ao Código de Defesa do Consumidor. Veja só, pessoal. Embora a matéria esteja relativamente nova, né, a locação nos modos feitos pelo Airbnb não se enquadra especificamente à locação de imóveis urbanos, né, a Lei 8.245. Portanto, é perfeitamente admissível, não estou dizendo que deve se aplicar, né, mas admissível a discussão sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em situações como estas. Tá? Mas ainda há uma interrogação, né? Tudo isso é objeto a ser tratado futuramente mediante assentamentos jurisprudenciais, não é? Da qual, para que isso ocorra, todos nós somos atores responsáveis por isso. Muito bem, vamos aqui à segunda pergunta que eu queria também compartilhar com cada um de vocês. É o seguinte, todos sabem, né, que uma locação, né, quando se rompe, quando se corta a locação principal, as relações contratuais que estão vinculadas à locação principal também têm o mesmo destino, né? É como se cortasse, né, a corda, né, principal e todos os penduricalhos caíssem por terra também. Eu me refiro à relação sublocatícia. Se a locação principal ela é extinta, o que acontece automaticamente às sublocações? Automaticamente, elas são extintas, né? Existindo elas ou não, né? Aí surgem algumas perguntas, alguns incidentes processuais. O sublocatário, que não integrou a relação processual principal do despejo, será que ele poderia suscitar, via embargo de terceiro, o impedimento da execução da ordem de despejo, já julgada procedente em relação ao locatário principal? Tudo bem, então vamos tentar responder a essa pergunta. Isso também já foi objeto de análise, olha só. E a jurisprudência considera que isso não é admissível. Inadmissibilidade da oposição de embargo de terceiro por sublocatário em cumprimento de despejo. Tá? Também um julgado relativamente novo, né, 2018, olha só. Inadmissível a oposição de embargo de terceiro em execução de sentença prolatada em ação de despejo, ressalvada a hipótese de comprovada sublocação legítima, com anuência da intimação do sublocatário. Tá? Então, a não ser que sejam aqueles casos, né, de sublocação devidamente autorizada pelo contrato, né, e o locador anuiu efetivamente, o locador principal, né,
anuiu com a ocorrência da sublocação, nesses casos, o sublocatário, se ele não integrou a relação jurídica principal, o despejo principal, teria ele, sim, a possibilidade de aparelhar embargos para obstar a ordem de despejo. Mas, na grande maioria dos casos, né, vamos ser bem sinceros, né, na grande maioria dos casos, as sublocações são, em sua grande maioria, aqui nas relações locatícias urbanas, a grande maioria são irregulares, né, no sentido de que o locador não é comunicado e muitas vezes os contratos de locação proíbem. Então, a sublocação ocorreu, entre aspas, à revelia do locador. Evidentemente que, neste caso, o locador não pode ser prejudicado com uma ordem de no cumprimento de uma ordem de despejo de uma relação que não deveria nem ter efetivamente ocorrido, né? Então, o sublocatário não pode aparelhar embargo de terceiros, né? Não é a via adequada para a defesa ou tentativa de obstar ou defender a sua posse. Muito bem. Uma outra pergunta que a gente também gostaria de fazer é o seguinte: a figura do locador, perdão, a figura do locatário fiador. Se isso é possível. No primeiro momento, né, o locatário é locatário, não pode ser fiador. Ele já é devedor principal, como é que ele vai ser devedor, né, acessório, se ele já é devedor principal? Muito bem. Mas e se, por exemplo, houver vários locatários, no mesmo contrato de locação, figura como locatários 2, 3 pessoas. E um deles, pessoal, há de convir que hoje em dia é difícil, até mais fácil achar um trevo de 4 folhas do que achar um fiador, né? Agora imagina que um dos 3 ou 4 locatários, ele deliberadamente ele se ofereça como fiador. Será que essa fiança seria válida? Vamos discutir. Olha lá. Locatário e fiador. Validade quando houver pluralidade de locadores. Perdão, acho que eu cometi um pequeno equívoco aí na digitação, né? Pluralidade de locatários. Peço perdão, tá? Embora tenha revisado, acho que esqueci de corrigir aqui, ó. Entenda-se, locatários, tá bem? Muito bem. Vamos fazer a leitura aqui do julgado do recurso especial. A fiança é um contrato acessório que pressupõe para sua existência 3 pessoas: credor, o devedor afiançado e o fiador. 2. Havendo mais de um locatário, é válida a fiança prestada por um deles em relação aos demais. Neste caso, tem-se uma fiança recíproca, o que afasta a invalidade do contrato. Afastado o impedimento à fiança prestada pelo próprio locatário, né, constatada a existência da penhora de outros bens dos devedores fiadores, impõe-se o retorno dos autos ao juiz de execução. Bom, aqui o que aconteceu? Aqui o locador começou a executar, né, um dos locatários, mas na qualidade de fiador. Portanto, sabemos muito bem, iremos tratar também daqui a pouco, o fiador ele tem uma grande desvantagem em relação ao locatário principal. Qual é? É a impossibilidade dele alegar a impenhorabilidade dos bens de família a seu favor. Está lá uma das exceções expressas no artigo 3º, né, da Lei de Impenhorabilidade dos Bens de Família. Então, nesse caso, por mais que esse fiador também seja, em parte, o devedor principal, ele não deixará de ser considerado como fiador. Portanto, ele poderá ter seus bens, até mesmo os bens que possam ser catalogados como bens de família, penhorados, né? Então, não pode alegar a impenhorabilidade desses bens a seu favor. Tá? Então, um fiador, o locatário, pode ser, ao mesmo tempo, fiador, desde que haja mais de um locatário e ele seja fiador dos demais locatários. Né? Também é uma situação bem inusitada, não é verdade? Vamos continuar aqui. Uma outra situação também que pode ter ocorrido
e é bastante comum, e aí, nesse caso, os locadores eles dão uma vacilada, né? Eles movem uma ação de despejo, ou falta de pagamento e cobrança perante o locatário principal. O locatário, que é o devedor principal, né? Então, já obtém o despejo, constitui o título, né? Constitui a dívida, e aí passa a executar efetivamente o devedor, que é o locatário, né? Às tantas, o criador percebe que o locatário não tem bens suficientes. Aí ele se lembra, puxa vida, tem um fiador, eu vou cobrar do fiador agora. Muito bem. Só que aí, o prazo prescritivo para a cobrança de dívidas locatícias, ela é relativamente curta. Agora, imagine se entre o vencimento da obrigação, da prestação, do aluguel, e o acionamento do fiador já tiver decorrido o prazo prescricional. Será que o fato dele ter movido a ação de despejo, o fato dele ter citado o devedor principal, isso poderia interromper o prazo prescricional? Porque o prazo prescricional, todos nós sabemos, ela pode sofrer, digamos, basicamente 3 intercorrências. Uma é a suspensão, outra é sequer começa a computar, e outros casos são os fenômenos de interrupção, em que zera e começa a contar novamente o prazo prescricional. E a citação válida é sim, né, uma das situações que promove a interrupção da prescrição. E, nesse caso, será que a interrupção da prescrição, a citação do devedor principal, tem o condão de interromper a prescrição em relação ao fiador? Olá. Não interrupção da prescrição contra o fiador. Olha só. Tá? Se o fiador não participou da ação de despejo, a interrupção da prescrição para a cobrança dos aluguéis e acessórios não o atinge. Então, se tiver decorrido já um tempo, né, entre o vencimento do aluguel e o acionamento do fiador, não se pode aproveitar, né, a citação operada em cima do locatário principal como um elemento que vá zerar, interromper o prazo prescricional. Ele precisa necessariamente promover uma citação separada, uma cobrança separada com o fiador, sob pena de prescrever o seu crédito contra o fiador. Tá? Isso pode ocorrer e já aconteceu. Né? Não é algo assim tão raro que venha ocorrer. Claro que na maioria das vezes, né, os advogados que assistem os locadores já fazem a devida atenção, já promovem a ação de despejo e cobrança com todo mundo já no polo passivo. Se bem que, do meu ponto de vista, né, uma opinião pessoal, eu acho que acumular ação de despejo por falta de pagamento com cobrança é uma coisa meio que desnecessária. Acho que, opinião particular, acho que é perda de tempo. Né? Para o locador, eu acho que é mais relevante, claro, para ter o imóvel de volta, promover a ação de despejo por falta de pagamento, ponto. E aí, mover paralelamente uma execução de título extrajudicial contra o locatário e, se tiver, contra o fiador. Né? Não há necessidade de criar uma relação de título de crédito judicial a essa dívida. Por quê? O Código do Processo Civil já o coloca os débitos locatícios e acessórios como título executivo extrajudicial. Né? Então, pode parecer uma coisa meio assim, burocrática demais, né? Olha, mover um despejo, depois mover uma execução, mas do ponto de vista de eficiência, ela é bem melhor, né? Porque veja, na ação de cobrança, ele vai ser citado para pagar também, não vai? Depois o juiz vai condenar, não vai? Vai. Mas aí, nesse caso, qual é a defesa do locatário? É a contestação, né? Agora, você imagine o seguinte, se eu movesse diretamente a execução,
o locatário já tem o ônus de mover uma outra ação para se defender, que são os embargos da execução, né? Aí tem uma ação própria, tem um ônus de risco próprio, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de busca da satisfação do crédito, eu acho bem melhor separar esses dois procedimentos, né? Então, executar o locatário e o fiador e, sem prejuízo, mover ação de despejo por falta de pagamento. Eventualmente, se o locatário, na ação de despejo de falta de pagamento, purgar a mora, né, a ação de despejo, a ação de execução, né, paralelamente movida, ela perderá seu objeto, né, por fato superveniente. A única diferença é que talvez pague 2 vezes os custos, né? Mas, dentro de um contexto, não sei se isso seria algo de grande peso, de grande valia. É lógico que depende do pagamento, né? Mas eu acho, do ponto de vista de satisfação, muito melhor. Tá? Uma outra pergunta que também costuma surgir com alguma frequência é sobre as renovações, principalmente de imóveis não residenciais, comerciais, né? Sobre a renovação. Uma pessoa tem um contrato, por exemplo, de 6 anos. 6 anos. Aí, no decorrer do contrato, faltando 6 meses, adequadamente, antes do último semestre, move a ação renovatória. Qual será o prazo, né, que o juiz poderá renovar a locação? Se a ação renovatória, ele vai renovar necessariamente o contrato de 6 anos, 8 anos, 7 anos, né? Ou há um limite, né, para a renovação do contrato de locação. Aqui, ó. Vamos lá. Prazo máximo da ação renovatória de locação. O prazo máximo de prorrogação do contrato locatício não residencial estabelecido em ação renovatória é de 5 anos. Está aqui, né? Duas referências, né, de julgados para que nós também, se quiserem confirmar, buscar melhores argumentos, né, podem ser utilizados, tá? Onde tem uma pequena facilidade que eu coloquei, onde tem esse azulzinho aqui, ó, né, azulzinho, vocês podem clicar diretamente no mouse, né, e eles já encaminharão diretamente ao site do STJ, abrindo já o próprio acórdão, né? Então, como se fosse um hipertexto aqui que eu inseri para facilitar a vida daqueles que quiserem digamos, uma análise mais completa, tá? Muito bem, então que o prazo para ação renovatória será de máximo de 5 anos. Aliás, geralmente, né, as ações renovatórias trabalham com prazo padrão, né, 5 anos. 5 anos. Né? Os contratos de locação de 2 mais 3 anos, né? 2 contratos sucessivos, né? 2 mais 3, 5, né? Vai renovar somente o último contrato de 3 anos? Não, vai renovar por 5 anos também. Então, na prática, a funcionalidade é mais ou menos essa, né? Geralmente, a renovação é 5 anos e pronto. Tá? Muito bem. Aqui, para uma outra discussão também. Ao falar em renovação, né? Na renovação do contrato de locação, o locador, ele tem umas defesas meio que limitadas, né? E uma das defesas que ele tem é de analisar que o valor da locação que o locatário, né, que quer ficar no imóvel, propõe, está defasado. Um outro argumento que costuma ocorrer é que há uma terceira pessoa que tem um valor superior a pagar por isto, uma proposta de terceiro efetivo, ou até mesmo o próprio locador, vem e fala, olha, eu vou utilizar o imóvel. Bom, principalmente quando há essas duas situações, né, em que quando ele apresenta uma proposta idônea, real de um terceiro, e o próprio locador fala, não, agora eu vou utilizar o imóvel para a execução de uma das atividades empresariais que eu venho sonhando já há algum tempo. Né? E geralmente basta, no caráter prático, basta a apresentação, por exemplo, de uma proposta
de terceiro idônea para efetivamente ocorrer o despejo, né? Para não permitir renovação. Então, eu tenho lá eu estou vendendo no meu estabelecimento que eu aluguei ao meu favor, estou vendendo sapatos, né? Aí está terminando o meu contrato, eu peço para o locador um novo contrato. Aí ele vai, não, quanto que você vai me oferecer aluguel? Eu ofereço 15 mil reais de aluguel. Estou aqui, ó, 25 mil reais a propósito de um terceiro que quer utilizar exatamente esse mesmo imóvel. E aí, o que você tem que fazer? Bom, 25 mil não consigo pagar, então vou sair. Isso acontece. Mas aí vem a seguinte pergunta: e se esse terceiro, na verdade, é um terceiro que não existe, é uma figura de conveniência? Ou até mesmo o próprio locador disse que ele iria utilizar o imóvel, ele obtém, né, a não renovação, né, então obtém o imóvel de volta, e ele não implementa, ele não ocupa, não explora a atividade. Vamos ser bem sinceros, né? Não é questão de falar que é preguiçoso ou não, mas as pessoas que estão mais acostumadas, né, a, a viver de rendas, né, aos chamados rentistas, né, eles têm uma certa dificuldade na vida de empreendimento. Não estou dizendo que eles não saibam fazer isso, mas aqueles que foram locadores, viveram de rendas, né, uma parte considerável, eles estão defasados no mercado de empreendimento se ele não era uma pessoa bem engajada nesses movimentos ou nessa atividade. Né? Então, gente, no final das contas, é muito raro, né, que ocorra efetivamente, né, a não renovação para uso próprio e que efetivamente eles ocupem. Mas às vezes podem existir. E nesse caso, percebe-se que o locador, mesmo tendo alegado isso para não renovar o contrato, ele não utiliza. Né? O que fazer? Bom, contra isso, o artigo 52, parágrafo 3º da Lei do Inquilinato, prevê uma indenização, né? Uma indenização e uma série de pagamentos, né, de verbas em favor do locatário, né? Que é esse julgado que eu estou compartilhando com vocês. Olha só. Direito à indenização pelo Fundo de Comércio, né? As chamadas luvas. Olha só. O direito de indenização pelo Fundo de Comércio, artigo 52, parágrafo 3º da Lei 8.245/91, está intrinsecamente ligado ao exercício da ação renovatória previsto no artigo 51 do referido diploma. Quer dizer que será imprescindível para o locatário, para poder exercitar o direito à indenização, que ele tenha um direito efetivo à renovação, nos termos do artigo 51 da Lei do Inquilinato. Muito bem, continuando, quais seriam, então, os requisitos para a renovação do contrato de locação para imóveis para fins não residenciais, para fins comerciais, basicamente? Bom, uma delas é que o contrato de locação seja um contrato escrito por um prazo mínimo de 5 anos. Admite-se, sim, que esse prazo de 5 anos seja uma somatória de 2 ou mais contratos, todos eles encadeados. Há uma discussão também sempre se esses contratos devem estar necessariamente coladinhos. A jurisprudência tem admitido um intervalo muito curto entre um contrato e outro, né? Esse curto é também um conceito elástico, né? Mas não pode ter uma diferença de 3, 4 meses, tá? Sim, talvez algo não muito distante de um mês entre um e outro, tá certo? Então, 5 anos. Um outro requisito necessário para a renovação é que o locatário exerça a mesma atividade empresarial há pelo menos 3 anos. 3 anos. Tá? Não pode ficar mudando toda hora, né? Abriu pizzaria, depois abriu uma loja de roupa, depois não deu certo, abriu uma escola, não pode. Tá? Tem que explorar uma mesma atividade há pelo menos 3 anos. E claro, também tem que apresentar que o valor locatício é um valor coerente, né, ao mercado naquela localidade. E também um dos requisitos também muito importante é de que
não entrar no prazo de decadência. Né? Existe uma janela relativamente curta para o ajuizamento da ação renovatória. A ação renovatória só pode ser ajuizada no último ano do contrato em vigor, né, e antes de iniciar os últimos 6 meses. Então, tem que observar isso com muito cuidado. Também há outros requisitos periféricos, né, acessórios, mas esses são os principais. Tá certo? Muito bem. Então, vamos continuando aqui com a nossa discussão, nosso debate. Uma outra também discussão que costuma surgir e permear as nossas mesas, as nossas prateleiras no fórum, é a possibilidade, né, da indenização por benfeitorias que o locatário venha a ter sobre o imóvel que ele está ocupando. Então, ele fez algumas benfeitorias e, ao final, no momento do despejo ou na execução do despejo, ele pede ao juiz, né, para que para que o locador seja condenado a pagar esses valores, né? Mas muito importante. Volta e meia também, e vão verificar como está redigido esse contrato de locação. Se no contrato de locação estiver redigido uma cláusula que diz que o locatário renuncia às benfeitorias, ou à indenização, até mesmo exercer o direito de retenção sobre tais benfeitorias, o locatário não poderá exercitar tais direitos. Né? Isso também já é uma matéria relativamente pacífica nos nossos tribunais. Né? Nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Né? Então, é bom observar de maneira bem atenta quanto à existência ou não dessas cláusulas. Aí, tem que deixar bem claro, então, como é que eu faço para eu ser indenizado ou, de alguma maneira, né, tentar resguardar? Primeiro, sempre é bom nós lembrarmos quais são as benfeitorias que são passíveis de indenização. No caso, seriam somente as benfeitorias necessárias e as úteis. Em relação às benfeitorias necessárias, cuja a reparação, né, a responsabilidade seria, sim, do locador, imagina, por exemplo, que estourou lá um cano d'água, né, ou tem uma rachadura aí na parede que precisa reparar, senão a parede inteira vai cair, colocando em risco, né, até mesmo a integridade e o patrimônio, a integridade física das pessoas e ao patrimônio. Nesses casos, como é que faz? Eu estou com pressa, né? Bom, uma sugestão que se faz, nesse caso, é sempre que houver uma necessidade de uma benfeitoria necessária, tá? Notificar o locador acerca de avarias. Né? Comprovar para ele que houve umas avarias e é para ele conceder um prazo de 10, 15 dias para que sejam feitos os reparos. Sob pena de efetuar os reparos às custas próprias e depois obter o ressarcimento. Tá? Então, se tomar esses cuidados, tá, é muito provável que se consiga preservar o direito à indenização, mas não lá na frente, né, na hora do despejo, e sim com o contrato em curso. Ó, eu gastei R$3.000, então me paga os R$3.000. Né? As benfeitorias úteis são passíveis de indenização se não forem feitas com a devida autorização do locador? É meio difícil. Se houver já, claro, no contrato que diz que as benfeitorias deverão ser previamente comunicadas, né? E também se houver uma cláusula que diz que o locatário renuncia ao direito à indenização, é difícil obter a indenização nos tribunais, tá? Então, é sempre bom não tentar gastar muito para a melhoria de um imóvel, né, alugado para atendimento de uma mera utilidade. Tá ok? Muito bem. Uma outra pergunta aí também que costuma ocorrer com uma devida confusão, na verdade. Ocorre muita confusão. Quando se fala em benfeitorias de imóveis, né,
Por exemplo, eu construí um puxadinho. Isso é uma benfeitoria? A doutrina e a legislação não coloca isso como uma benfeitoria. Isso é uma acessão. Acessão. Olha, benfeitoria são obras e despesas feitas numa coisa que já existe, com a finalidade de preservá-la, facilitar o uso ou embelezá-la. Ora, a acessão é a edificação ou a plantação, tá? Sobre um terreno que não é seu. E é um modo de aquisição daquela construção em favor do proprietário. Tá? No entanto, havia sempre aqueles debates, né? Nas ações de reintegração de posse, a pessoa construiu uma edícula, construiu lá um puxadinho, construiu um sobradinho em cima, né? E quer obter, alega a benfeitoria e quer obter a indenização, né? Bom, mais uma vez a gente afirma de maneira categórica que aquelas edificações não são benfeitorias. Mas aí, se não são benfeitorias, não seriam passíveis de indenização? Né? A jurisprudência também se debruçou sobre estas situações e tem feito o seguinte entendimento. Muito embora a doutrina seja bem claro, diga bem claro, entre a benfeitoria e a acessão, tendo em vista que, digamos, levar a ferro e fogo, né, estas situações podem vir a prejudicar, né, a boa-fé de muitos que efetivamente assumem essas despesas, a jurisprudência tem dado essa manifestação. Acessão. Tratamento análogo à benfeitoria. Aplicam-se por analogia o direito de indenização e retenção, previstos no artigo 35 da Lei de Locações, as exceções edificadas no imóvel locado, tá? Então, deixando bem claro que no caso de locação, tá, as acessões têm o mesmo tratamento das benfeitorias. Portanto, vai ter que fazer, no caso, uma análise, né, se seria necessária, se seria útil, né, ou se seria meramente voluptuária, né, que no caso dificilmente seria obtida a indenização. Né? Uma outra situação também, né, são situações muito correntes também. Isso aqui ocorre demais. Em ações de despejo, quando vai se efetivar, materializar o despejo, os locatários falam, olha, eu tenho direito de indenização, o contrato prevê isso, eu fiz essas benfeitorias, portanto, eu quero ser indenizado. Será que isso é admissível? Será que ele pode alegar isso nas vésperas do cumprimento do despejo? Vamos ver aqui como a jurisprudência trata do tema. Momento preclusivo para que o locatário alegue benfeitoria e direito de retenção. Nas ações de despejo, o direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido no momento em que se apresenta a contestação, admitindo-se ainda que a matéria seja alegada por meio de reconvenção. Olha isso, pessoal. Se o locatário, no momento que ele faz a contestação na ação de despejo, ele não apresenta, não alega que fez benfeitoria. E é muito importante, não é só alegar, não. Tem que alegar e descrever e quantificar as benfeitorias, especificamente. Tá? Se ele não fizer isso, ele não poderá exercer direito de retenção lá na frente. Lá na frente, quando ocorrer efetivamente o despejo. É muito importante que, na fase de conhecimento, ele apresente e demonstre que fez benfeitorias passíveis de indenização. Tá? Então, vamos deixar também isso bem claro para que, né, na verdade, eu faço essa abordagem não é para puxar a sardinha para um ou puxar a sardinha para o outro. Não é isto, né? Eu apenas acho que em todas as situações, né, o direito tem que ser estabelecido. Afinal, o que é o direito? O direito é dar a cada um o que é seu.
sem lesar ninguém, né? Se o locatário tem direito à indenização, então que possa exercitar o seu direito de indenização, mas que o faça de maneira técnica, dentro de um ordenamento, dentro de uma sequência de alegações e de procedimentos, né? Para não virar uma bagunça total lá no final, né? Aí no final, lá no final das contas, a gente vê um dos mais castigados é o da economia processual, né? Volta e meia lá, muitos profissionais da área do direito, né, falam economia processual para suprir o que esqueceu lá atrás, para suprir uma preguiça, né, mental de fazer uma argumentação mais profunda no momento adequado. Olha, para evitar a necessidade de propor um outro incidente, economia processual. Não tem nada a ver, pessoal. Os princípios norteiam interpretações, os princípios norteiam os legisladores também, tá? Então, os princípios não, a não ser os constitucionais, né? Os princípios não devem substituir efetivamente as normas efetivas, as leis, tá certo? Muito bem. Uma outra discussão também, né? Outro debate. Imaginem que o locador ele promoveu a venda do imóvel alugado, né? Aí o novo proprietário ele quer o imóvel de volta, né? Ele quer de volta não, ele quer o imóvel, né? Ele quer promover o despejo. Situações como essas é uma alegação muito comum do locatário. Ele fala: peraí, o imóvel está alugado. Você sabia que o imóvel estava alugado. E agora como é que você vem de ignorar a existência do contrato de locação e quer me pôr para fora? Né? Não pode, né? Você também está vinculado, né? Olha, pessoal, o contrato de locação, né, é um contrato, portanto, de ordem de direito pessoal. Vincula tão somente as partes que celebraram o contrato, tá? Se o contrato foi celebrado entre o João, locador, e Pedro, locatário, e se o João vendeu o imóvel para José, José não assinou o contrato de locação. Portanto, José não está vinculado às obrigações inseridas no contrato de locação. A não ser que esse contrato de locação tenha ganhado feições reais. O que seriam feições reais? Ou seja, passou-se a atribuir alguns traços de direitos reais. Como assim? A pessoa registrou o contrato de locação no cartório de imóveis. Dá para registrar? Opa, dá para registrar. Quem faz isso? Quase ninguém faz isso, né? Tem que pagar lá umas centenas de reais, né? E as pessoas não querem, as pessoas não fogem, né? Dessa providência. É muito comum aliás, é muito incomum a gente ver isso, né? É comum não ver o que ele queria dizer. Muito bem. Se o contrato estivesse averbado no cartório de imóveis, o adquirente não pode alegar desconhecimento, porque era público notório que havia um contrato de locação em curso. Agora, e se o contrato não estava registrado? Né? Será que o atual proprietário, o novo proprietário, também estará vinculado ou ele poderá ignorar a sua existência? Né? Vamos lá? O adquirente deve respeitar a locação vigente se dela tinha conhecimento. Olha só, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de locação com cláusula de vigência, ainda que não averbado junto ao registro de imóveis, não pode ser denunciado pelo adquirente do bem, caso dele tenha tido inequívoca ciência, né, antes da aquisição. O que é cláusula de vigência? É uma cláusula no contrato de locação que diz o seguinte: caso o imóvel seja vendido no curso da locação, o novo proprietário, o então proprietário, deverá respeitar as obrigações aqui assumidas pelo locador. Isso é cláusula de vigência. Tá? E essa cláusula de vigência, isso foi registrado, aí é claro que o novo locador, o novo proprietário, deverá respeitar, deverá aguardar o fim do contrato de locação para exigir o imóvel. Agora, se o imóvel
Se não for registrado, aí surge a discussão. Aqui, vamos deixar bem claro algumas coisas, tá? Se o contrato tiver cláusula de vigência, não poderá ser denunciado caso ele consiga demonstrar efetivamente que o novo adquirente tinha conhecimento. O novo adquirente tinha conhecimento. Ora, como que nós podemos provar isso? Mediante notificação, até mesmo, em alguns casos, por via da testemunha, né? Já é um pouco mais difícil, né? Mas dá para provar também, né? Que o adquirente, né? O atual proprietário, tinha conhecimento que o imóvel estava alocado, né? Mas é necessário que haja a cláusula de vigência, do contrário, não vai surtir nenhum efeito. Tá? Muito bem, vamos continuando aqui. Já que estamos falando em vendas, né, alienação do imóvel alocado, existe uma discussão, né, toda vez que ocorrerá uma venda do imóvel alugado, né, aquela obtenção, né, a carta de renúncia do atual locatário, dizendo que não quer adquirir o imóvel, né, ou carta de preferência, né, que declinou da preferência, né. Bom, pessoal, aqui nós temos que jogar claro com as cartas na mesa. Não há problema nenhum para o locatário falar que não quer comprar, não tem dinheiro, né? E não há dificuldade nenhuma, mais uma vez, para o locador, né, em fazer essa consulta. Olha, eu quero vender esse imóvel por R$ 1.200.000. Aliás, já tem uma pessoa querendo comprar por R$ 1.200.000. Você, locatário, quer comprar? Você casa esse valor? Sim ou não? 30 dias para você manifestar sobre essa preferência ou não. Muito bem. Aí depois vendeu o imóvel por R$ 1.250.000. Tranquilo. Né? Para uma outra pessoa. E por que as pessoas não fazem muito isso? Ou às vezes eles mandam uma cartinha para o inquilino dizendo que ele renuncia ao direito renuncia ao direito à preferência, sem mencionar o valor efetivo que estaria sendo oferecido para ele. Por que costuma fazer isso? Na verdade, pessoal, faz isso porque o locador e o terceiro adquirente, eles fazem uma espécie de preço B, né? Existe o preço real, né? Sei lá, vendeu por R$ 1.250.000. E o preço B, que é o preço escriturado, né? Qual é a diferença? São algumas diferenças que, por enquanto, a gente até pode compreender o caráter conveniente, porém nunca concordar com o caráter ilícito das coisas, né? Tem gente que faz isso para a questão de renda declarada. Vamos supor que ele tem uma renda declarada junto ao Fisco Federal de R$ 600.000. Como é que ele vai comprar um imóvel de R$ 1.200.000? Não vai. Não pode, né? Então ele compra um imóvel escriturado por 500 mil. Então, para todos os efeitos, o imóvel foi vendido por 500 mil. Né? Então, sempre que há essas situações, né, há essa discussão, né, de obter a renúncia da preferência do locatário. Mas também, vamos ser bem sinceros, vai? É necessário, efetivamente, de verdade, que haja essa renúncia do locatário para tirar do risco da possibilidade de ter o imóvel adjudicado após a venda ou algo semelhante? Pessoal, todo mundo sabe que existe a preferência, né, para o locatário. Mas o que poucos sabem é quais são os requisitos para que essa preferência seja efetivamente exercida. Podem observar no artigo 30, 31, 32, 33 da Lei do Inquilinato 8.245, se vocês fizerem uma análise bem detalhada, vão perceber uma coisa. Falou o quê? Quase ninguém tem direito a quase nenhum locatário tem direito à preferência. Por quê? Para ter o direito à preferência mesmo, é necessário que o contrato de locação esteja averbado no cartório de imóveis na matrícula do imóvel.
a pelo menos 30 dias antes da efetiva compra e venda. Né? Aí, se não tiver averbado lá no cartório de imóveis, na matrícula, o locatário não tem direito de preferência? Não tem direito de preferência. Não tem. Não tem. Tá? Então, é muito importante essa situação. Olha só, isso não sou eu que estou inventando. Né? Não sou eu que estou inventando. Tem gente, quando a gente discute isso, né, fica chocado. Nossa, eu não sabia, não me lembrava disso. Olha só. Ó, a inobservância do direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel, tá? Enseja o direito tão somente a perdas e danos. Perdas e danos. Mas não efetivamente ao exercício do direito de preferência. Como assim? São duas coisas diferentes? São. O locatário, sobre quem não foi lhe dada a oferta do imóvel que ele está alocado, que foi vendido, ele tem dois direitos, né? Um ou outro. Ele pode pedir, ele pode depositar o valor que o terceiro pagou e adjudicar para si o imóvel, ou ele pode pedir contra o locador o direito à indenização pelo fato de não ter exercido a preferência. Muito bem, são dois direitos, né? Então, ou ele pede, ou ele deposita o valor que o terceiro pagou e toma do terceiro a propriedade, e mais uma vez, ou ele pode pedir indenização. O primeiro direito dele poder exercitar a preferência efetiva, né? Ou seja, depositando o valor que o terceiro pagou e puxar a propriedade de 100% a 115%. Não tem direito o locatário se não tiver o contrato averbado há pelo menos 30 dias antes da venda. STJ massacrante. E não poderia ser diferente. A lei é textual, a lei é clara no sentido. E o segundo direito? Direito à indenização. Para o direito de indenização, por se tratar de um direito de ordem pessoal entre o locatário e o locador, ele poderá pedir indenização independentemente da existência do direito da existência, né, da averbação do contrato na matrícula do imóvel. Né? Agora, que direito seria esse? Que indenização seria essa que o inquilino poderia pedir para o locador? Sei lá, demonstrar que tinha condições de comprar o imóvel e que, em razão da venda, ele é obrigado a encerrar sua atividade, vai ter que se mudar e que isso vai lhe causar prejuízo. Vai ter que demonstrar. Se tiver prejuízo, se não tiver prejuízo nenhum, não há o que falar, né? Tá? Então, é necessário observar essas circunstâncias. Tá ok? Aqui, ó, deixar bem claro aqui um outro entendimento aqui. Olha só. A ausência da averbação no contrato de locação, no competente cartório, registro de imóveis, impede o exercício do direito de preferência do locatário. Há inúmeros artigos não, julgados, tá? Aqui são julgados também relativamente recentes, estão aqui, para que vocês possam observar, tá? Mais uma vez, sempre que quiser, podem entrar no site e clicar aqui, e poderão consultar diretamente, né, na própria fonte, né, vendo o acórdão completo, com a fundamentação do voto, inclusive. Tá? Então, isso é muito importante a gente assinalar. Como é que tá? Acho que está tranquilo, compreensível as nossas discussões. Podemos pular para um próximo tópico agora? Né? Próximo tópico, vamos falar rapidamente sobre algumas situações que envolvem condomínio edilício, né? Meu professor, né, de Direito Civil da faculdade brincava, não é condomínio, é condemônio, né? Que aquilo lá, para dar confusão, né, é muito fácil, né? Bom, vamos fazer aqui uma discussão sobre o assunto.
tem várias decisões como essas, né? Aqueles que vamos compartilhar. Sabe aqueles edifícios mistos? Mas mistos no sentido de nível de rua, lojas, né? E para cima, residências. Sabe onde vai ver muito isso? Sabe isso tem na cidade inteira, né? É que na década de 70, né, e 80, houve uma filosofia construtiva, né, por parte das grandes construtoras de fazer ou prédios meramente residenciais ou prédios meramente comerciais. O caráter misto ficou meio deixado no segundo plano, né? E justamente os prédios que foram construídos na década de 70, né, final de 60, começo de 80, tem essa característica. Nós temos nos andares térreos, né, são lojas voltadas para a rua, né, e para cima, residências. Agora, a grande treta, né, a grande discussão é a seguinte: se os proprietários dos imóveis das lojas térreas voltadas para a rua têm ou não que pagar as tarifas condominiais. A discussão ela é absolutamente pertinente. Veja, a pessoa que tem um imóvel para a rua, aquela porta metálica para cima, né, ele abre a porta lá e depois fecha, não se beneficia com a portaria, não se beneficia, não usa o elevador, o registro medidor de água é absolutamente autônomo. Em outras palavras, ele não se beneficia absolutamente com nada. Será que ele terá que pagar as tarifas condominiais? Olha a discussão em cima disto. A loja térrea, com acesso próprio à via pública, não concorre com os gastos relacionados a serviços que não lhe sejam úteis, salvo disposição condominial em contrário. Salvo disposição condominial em contrário. Muito bem. Voltando aqui, então vamos repisar aqui o nosso conceito de que a loja térrea voltada para a rua, né, não tem obrigação de pagar as tarifas do rateio condominial se não houver expresso ou efetivo beneficiamento, né, desta condição, né? Então, vamos aqui repetindo, voltando aqui, vamos lá, continuando com a nossa discussão, né? Um debate que tem sido bastante comum, né, sobre a legitimidade que o condomínio tem para promover as chamadas ações contra a incorporadora, contra a construtora por vícios de construção, por inconformidades que venham a ocorrer. Se o condomínio teria ou não legitimidade. Muito embora para muitos, isso possa parecer uma coisa meio óbvia, para o direito, a engenharia, né, da maneira como as características que se atribuem, né, a estrutura, essa entidade que o direito chama de condomínio edilício, fica um tanto quanto nebulosa, uma vez que, por não possuir a personalidade jurídica, tem esse questionamento se ela poderia demandar, né, em nome próprio, né, direitos comuns, né? Muito bem, mas aqui o Superior Tribunal de Justiça, né, e também vários tribunais de justiça já têm assentado um entendimento claro no seguinte sentido, né? Olha só, legitimidade do condomínio para tutela de áreas comuns e autônomas. Peço perdão aqui, essa página ficou com uma formatação um pouco diferente das demais, mas acho que dá para ler com um pouco de esforço aqui, não é? Vamos lá, o condomínio tem legitimidade ativa para ajuizar ações objetivando o cumprimento de obrigações ou reconhecimento de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas. Muito bem, então tá claro aqui que o condomínio pode reclamar, né, o reconhecimento, né, de vícios de construção, né, e não só na área comum, como também nas áreas que foram prometidas à venda, né, ou entregue efetivamente para os particulares. Outro debate também, né, um debate que ocorreu bastante, né, e ainda ocorre, né, topicamente, né,
na região da Grande São Paulo, né? Na década de 80, final da década de 70, 80 e no começo dos anos 90, havia um verdadeiro boom, né, de loteamentos ditos fechados. Bom, hoje a matéria está regulada, né? Existe, no próprio Código Civil, existe o condomínio de lotes, né? Mas enquanto não havia isso, né, as pessoas faziam loteamento, vendiam, né, pedaços, né, frações, né, e as pessoas depois eles cercavam, né, passavam lá um cercado, um arame, né, colocavam uma cancela, mas e toda essa parte interna da cancela havia um certo beneficiamento, iluminação, limpeza, coleta de lixo e principalmente, né, por que não, a segurança. A grande maioria das pessoas se cotizava de uma maneira bem tranquila para o pagamento. No entanto, nem sempre isso ocorria por uma questão financeira, não quero pagar, ou até mesmo de convicção. Eu, no momento algum, eu aderi a esta despesa, né? E o que tem ocorrido? Tem se criado associações de moradores, né, e passam a cobrar mensalidades para custear essas manutenções, para pagar segurança, para pagar, né, as limpezas das áreas comuns. E o proprietário de um lote que não aderiu, não está a fim de aderir, será que ele é obrigado a pagar? O Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendido de maneira bem, fez um entendimento intermediário, dizendo que não é obrigado a se associar, efetivamente. Contudo, ele também não pode se beneficiar só simplesmente às custas de terceiros. Portanto, existe sim a obrigatoriedade de pagar. Porém, não como taxa associativa, mas para evitar o chamado enriquecimento sem causa. Pois bem, mas isso chegou aos tribunais superiores, e os tribunais superiores tiveram esse entendimento aqui que eu vou compartilhar com vocês. Olha só. Associação de moradores, cobrança de manutenção. As taxas de manutenção criadas para associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, né? Então, ela teve um tema 882 do STJ, né, em sede de incidente de recurso repetitivo, que assentou esse entendimento, tá? Então, eles não são obrigados a pagar, né? Aí vem a seguinte discussão, mas e aí, fica por isso mesmo? Né? Então, o negócio é apelar, né, para o bom senso, né, e o senso de responsabilidade, né, para evitar, né, para contribuir. Afinal, quer sim, quer não, ele se beneficia. Né, beneficia. Agora, se não tem mais agora um arrimo jurídico para legitimar a cobrança, teremos problemas, né, de relacionamento, pelo menos entre os vizinhos. Né? Muito bem. Outra discussão aqui, condomínio. Condomínio é fornecedor? Né? Equivale, pode aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor? Muito bem, evidentemente que não. As relações jurídicas estabelecidas entre o condomínio e o condômino não incide o Código de Defesa do Consumidor. Antes, quando a multa condominial chegava a 20%, antes de 2002, né, essa discussão até que era relevante, né, mas depois que o próprio Código Civil baixou a multa pelo não pagamento das tarifas condominiais para 2%, né, ficou uma coisa bem tranquila, né? Do ponto de vista a questão de multa, né? Agora, tentar atribuir equivalência, né, ou aplicar as normas do CDC ao Código de Defesa do Consumidor, hoje em dia não tem assim uma relevância muito grande, né? Ok. Continuando. Uma outra discussão também, né, se haveria a possibilidade de cobrar o rateio condominial por um critério que não seja necessariamente a fração ideal correspondente. Eu sei que 99%, não, assim, o número é meio chutado, né, mas a parte massacrante, não, quase todos, utiliza esse critério. Por quê? Somente porque o critério é objetivo. Né? Mas seria o critério mais justo? E se um condomínio imaginasse um critério mais justo para a cobrança? Né? Poderiam alterar esse critério? Né? A jurisprudência e a própria legislação admitem essa possibilidade, desde que haja a devida alteração na estrutura da convenção.
A convenção do condomínio pode fixar rateio das contribuições condominiais de maneira diversa da regra da fração ideal pertencente a cada unidade. Lembrando sempre, pessoal, que para que haja alteração na convenção é necessário o quê? É necessário ter uma Assembleia Geral constituída para tal fim, com um quórum de aprovação de 2/3, não 2/3 dos presentes. Os 2/3 do condomínio têm que concordar com a alteração desse critério. Eu já vi no meu processo, um condomínio, né, aqui na região central de São Paulo, né, não sei se foi uma questão experimental, né, mas eles fizeram, né, em que a cobrança de condomínio era feita per capita. Ou seja, a cada 4 meses, né, 3 vezes por ano, a cada 4 meses, havia uma espécie de auditoria, né, das pessoas que moram em cada unidade. Né, e a cobrança do condomínio era feita em cima das pessoas que moravam na unidade. Né. No começo eu achei um pouco meio invasivo, né, mas ao proceder, fiquei meditando e eu achei que o critério era muito justo. Porque veja só, se eles não tiverem a medição, né, de individualização de água e de gás, né, às vezes os condomínios mais antigos não têm isso, né, não tem essa individualização. Mas veja só, e seria até incoerente uma pessoa que mora num apartamento, mora sozinho, e o outro moram lá 6 pessoas, e no outro moram 5 pessoas, no outro moram 4 pessoas. Essa pessoa que mora sozinha, que usa elevador apenas 2, 3 vezes por dia, né, usa água e gás equivalente a uma única pessoa, estaria também contribuindo, pagando para que outras pessoas também. Né? Então, é um critério, repito, um tanto quanto invasivo, mas não é um critério absurdo. Né? É lógico que para operacionalizar era meio complicado. A cada 4 meses, eles verificavam quantos moradores tinham lá. Né? Isso, mas não é dos piores. Não é dos piores. Né? Gente, quando nós falamos em critério, sempre o critério é alvo de críticas e de elogios, né? Chuvas e trovoadas. Né? Mas é necessário ter um critério. Se for mais justo, melhor. Se não for, paciência. Né? Vamos lá. Uma outra discussão. Arrematante. Uma pessoa arrematou o imóvel, né? E como é que fica as despesas condominiais, caso ainda estejam em aberto? Né? O arrematante ele é obrigado a assumir as despesas? Muito bem. Olha o entendimento. Olha as cautelas que tem que ter nas situações. Ó, o arrematante só responderá pelo saldo remanescente do débito condominial se constar no edital da asta pública a informação referente ao ônus que incide sobre o imóvel. Então, as informações do edital são fundamentais para limitar a responsabilidade do arrematante. Tá? Então, tem que constar. E essas situações devem ser bem as claras. Tá? Muito bem. Continuamos aqui com a nossa análise. Né? Quanto à responsabilidade ao pagamento das despesas condominiais em unidades prometidas à venda. Né? Então está lá, a incorporadora já entregou, a construtora já entregou, né? Ou até mesmo o particular fez um compromisso de compra e venda a terceiro e a pessoa já pegou a chave e está morando e deixou a dever. Né? Contra quem que o condomínio vai executar, vai cobrar? Né? Se é contra o compromissário vendedor ou o comprador? Né? Eu já vi cobranças propostas contra os dois. Será que isso está errado? Né? Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas do condomínio podem recair tanto para o vendedor quanto para o comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. Olha só que interessante, então. Né? Então pode haver a cobrança tanto de um, né, ou quanto em relação ao outro. Né? Pode cobrar aqui. Então não é errado, né, colocar no polo passivo 2 pessoas, que eu já vi. Né? Então, essa forma de cobrança não estaria destoando, né, do entendimento jurisprudencial. Né? Mas por que essa questão é relevante? É muito relevante, porque se
a pessoa não pagar, a unidade será levada a leilão, eventualmente. E para que o leilão seja complementado, é necessário que o titular que consta no cartório de imóveis tenha sido citado. E é por isso que, muitas vezes, o compromissário vendedor precisa estar presente no processo, para poder legitimar a penhora da unidade. Tá? Então, vamos aqui voltando. Né? Uma outra discussão também que costuma sempre permear, né, quando o assunto é satisfação do crédito. Imagina que o devedor, o titular da unidade, não pagou o condomínio e também atrasou as prestações da hipoteca do imóvel. Né? Como é que fica? Com quem já fez o imóvel foi leiloado e foi arrecadado um valor, né, e está em depósito judicial. Quem será o primeiro a ser satisfeito? Né? Ou seja, qual é a preferência do pagamento desse concurso de credores? O condomínio ou o credor hipotecário? Né? Olha, eu particularmente já entendi o contrário, né? Mas hoje, com o posicionamento pacífico, não há muito o que se fazer. Né? A gente apenas acata. Preferência entre o credor hipotecário e conta condominial sobre o produto da arrematação. Na execução de crédito relativo às cotas condominiais, este tem preferência sobre o crédito hipotecário. Então, o credor do condomínio comparece primeiro e deve, satisfaz do crédito. Quando ele estiver totalmente satisfeito, aí ele deixa a sobra para que o credor hipotecário possa vir receber. Às vezes sobra, às vezes não sobra. Bom, isso é um problema a ser resolvido também, né? Mas, caso o valor arrecadado não seja suficiente, o devedor continua devendo, só que o crédito já muda de característica. Deixa de ser hipotecário e passa a ser um crédito meramente quirografário, porque a garantia já era. Né? Vamos lá, outro entendimento sobre a questão pertinente à penhora. Né? O condômino pode alegar impenhorabilidade de bem de família nas ações de execução, nas execuções de despesas condominiais? Olha lá. Penhorabilidade de imóvel único. É possível penhorar a penhora de bem de família para assegurar pagamento de dívidas oriundas de despesas condominiais do próprio bem. Olha só. Então, por se considerar uma obrigação de caráter próprio terreno, da própria coisa, não se pode alegar a favor do devedor a impenhorabilidade do bem de família, ainda que seja um imóvel único, ainda que sirva de residência para o devedor e sua família. Muito bem, mas e aqui, veja só que interessante. Vamos voltar aqui para o nosso... Para assegurar o pagamento das dívidas oriundas, opa, risquei em cima, tá? Das despesas condominiais do próprio bem. Tá? Das despesas condominiais do próprio bem. E se for para pagamento de multas? Ou seja, tá lá o condômino, ele praticou uma série de infrações, fez festas, né? Aquelas festas, né? Assim, de arromba, né? ou sei lá, consumiu substâncias que exalou o cheiro, né, por todas as unidades e causou um certo desconforto, porque se foi aplicada a multa e ele não pagou a multa, mas paga condomínio em dia de maneira religiosa, mas não pagou a multa. Como é que fica essa questão? Será que ele deverá poderá alegar a impenhorabilidade de bem de família para cobrança dessa despesa, ou melhor, das multas? Pode. Para a satisfação, cobrança, pagamento de multa, a impenhorabilidade persiste, de bem de família persiste. Por quê? Veja a natureza das coisas, tá? A possibilidade de penhorar o imóvel em cobranças de condomínio
decorre por tratar de obrigação da própria coisa. Agora, no caso de multa, é um caráter pessoal. Portanto, isto não transforma uma dívida de caráter pessoal em uma dívida real. Portanto, a impenhorabilidade pode ser alegada por não se tratar a multa de caráter, uma obrigação propter rem. Tá? Interessante, né? O direito é rico por isso. Esses detalhes assim que mudam o entendimento e as consequências da coisa. Né? Vaga de garagem pode ser penhorado? É bem de família? Vamos supor que o apartamento é bem de família. Vaga de garagem é bem de família? Se a vaga de garagem tiver matrícula própria, pode ser penhorado. Não se caracteriza como bem de família. Ninguém mora na vaga de garagem. Pode utilizar de abrigo, ninguém mora lá. Então, não é considerado bem de família. Quem diz isso não seria necessariamente, não seria só eu, mas inúmeros julgados, né, nesse sentido. Olha só, a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para o efeito de penhora. Tá? Então, não é bem de família, portanto, é perfeitamente penhorável. Muito bem. Aqui o próximo slide aqui que eu tinha compartilhado com vocês, ela é meio que repetitiva da responsabilidade do vendedor e do comprador, né? Então, nós não iremos fazer uma abordagem específica dela. Agora, vamos analisar alguns julgados, né? E alguns aspectos processuais pertinentes ao compromisso de venda e compra e venda de imóveis, né? Compra e venda de imóveis. Muito bem. Todos sabem, né, que depois que o compromisso é fielmente cumprido por parte do locatário, não, por parte do promissário comprador, o vendedor tem a obrigação de outorgar a escritura em favor do vendedor, do comprador, perdão. Comprador. Mas e se não faz? E se o vendedor é desaparecido ou por alguma razão não consegue, né, outorgar a escritura? Bom, resta aqui sempre o recurso viável pela ação da adjudicação compulsória, né, que é um caráter real também, né, não deixa de ter. Mas e se não for registrado? Poderia o compromissário comprador também alegar isso a seu favor? Né? Veja só. O direito da adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então, independentemente de estar registrado ou não, o adquirente tem pleno direito de exigir a adjudicação. Mas temos que também colocar alguns senões aqui. E se por acaso, né, o imóvel foi vendido, ou seja, o compromissário vendedor compromissou para você. Mas aí, esse sem vergonha do vendedor, ele vendeu para outra pessoa em escritura e ele já foi lá e registrou. Como é que fica a situação nesse caso? Como é que fica? Será que ele pode exigir a adjudicação contra o atual proprietário? Não. Tá? A adjudicação só pode ser exigida contra a pessoa que figurou como compromissário vendedor ou eventualmente, as suas cessões. Né? Mas se efetivamente ele vendeu o imóvel para outra pessoa, essa pessoa se apressou e registrou no cartório de imóveis, já acabou essa situação. Não há como ele exigir a outorga da escritura definitiva. É por isso, pessoal, que é sempre recomendável proceder o registro, né, do compromisso no cartório de registro de imóveis, na matrícula imobiliária. Eu sei que é uma providência que muitas vezes é antipática, né, porque tem que pagar, né, mas, na verdade, a pessoa não vai pagar duas vezes, não vai pagar o registro do compromisso e depois o registro da escritura, né. Existe um caráter de compensação, não é que vai compensar 100%, mas na hora de fazer os cálculos existe uma
uma fórmula, né, que leva em consideração a providência anterior. Tá? Então não paga cheio duas vezes. Então, financeiramente até vale a pena. Juridicamente vale 100%, né, a segurança que se tem. Né? Porque uma vez averbado, né, registrado, melhor dizendo, o compromisso de compra e venda, né, o então o proprietário não consegue alienar para outra pessoa, né? E também o terceiro que alienar não dá para alegar desconhecimento. Né? Muito bem. Continuando aqui, vamos falar um pouco agora sobre esses casos de distrato. Em razão de grandes, também nos últimos 5, 6 anos, tivemos né, mais do que isso, né, mais de 10 anos, né, tivemos um boom no mercado imobiliário de lançamentos, né, e muitas pessoas celebraram um contrato. Né, só que quando acontece um volume muito grande, também acompanha um volume muito grande de problemas, proporcionalmente, de pessoas que não têm recursos financeiros para levar a cabo o bom cumprimento do contrato. E aí surgem algumas situações em que as pessoas querem devolver o imóvel ou desfazer o contrato, né? E aí começam a exigir os valores que pagou, né? Então, situações bem comuns, né? O próprio compromissário comprador, né? Ele notifica o vendedor e ele fala, olha, eu não consigo mais pagar, vou devolver isso aqui para você, tá aqui a chave, me devolve o dinheiro que eu paguei até então. Esta construção jurídica não é de tudo errada, porque veja só, tendo em vista que o compromissário comprador ele adquiriu e pagou as parcelas sob a rubrica de pagamento de compra e venda, se ele não compra, ele tem que realmente ter o valor restituído. Tem que restituir o valor. No entanto, aí a jurisprudência, né, considera que quando a culpa é do comprador, né, autoriza uma retenção de até 25%, de 10% a 25%. Né? E pode ser que ainda isso possa ser que vale a pena. Mas devemos ponderar algumas situações. E se o comprador já teve a posse do imóvel, está morando no imóvel há 3 anos? Ficou os 3 anos lá, olha, não consigo mais pagar, vou devolver para a construtora, né, e eles vão ter que me devolver o dinheiro. Será que isso vale a pena? Né? Olha o entendimento jurisprudencial a respeito, gente, olha só. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior, ou seja, devolução do imóvel, devolução do dinheiro, né, implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Desde a data em que a posse lhe foi transferida. Imagine a seguinte situação. O camarada lá comprou lá um imóvel de R$500 mil, 500 mil. Residiu por 3 anos, tá? E pagou até então R$200 mil. Aí ele não consegue mais pagar. Ele quer rescindir o contrato, né, devolver as chaves e ver lá a devolução do dinheiro. Aí ele faz as contas, né? Peraí, eu paguei R$200 mil, se o juiz mandar reter uns 20%, eu vou ter de volta R$160 mil. Ah, não é tão ruim não, né? Aí ele faz essa campanha. Imagine que o juiz realmente mande reter apenas 20%. Então devolve 160%. R$160 mil, desculpem. Mas esqueceu uma coisa. Né? O juiz vai também mandar descontar a taxa de ocupação, que oscila de 0,5% a 1% do valor do imóvel. Se o imóvel valia R$500 mil, 500 mil, né, 1%, 0,5% vale R$2.500. R$2.500 vezes 36, 3 anos, né, que ocupou. Então vamos lá, 30 mil, mais 30 mil, R$90 mil. R$90 mil. Então, dos R$160 mil que ele receberia, R$90 mil serão retidos. Então ele vai receber R$70 mil.
Ah, continua valendo a pena. Será? Será que vale a pena? Depois de pagar o honorário advocatício, os custos processuais, será que vale a pena? Em casos como estes, né, eu tive já por baixo, gente, dezenas de processos semelhantes. Em audiência de conciliação, tem recomendado o seguinte, né, tem casos, alguns profissionais advogados não gostam daquilo que eu falo, né, mas eu falo isso bem claro para eles, olha, e também os advogados responsáveis têm que orientar nessa linha, né, olha, se não consegue pagar, pede uma moratóriazinha para a construtora, para o vendedor, de, sei lá, 6 meses. Aí o senhor vende esse imóvel para outra pessoa, vende o contrato, transfere o contrato para outra pessoa. Se o senhor pagou 200 mil, com sorte consegue pagar, consegue levantar 200 mil. Se não, transfere por 100 mil, transfere por 120 mil reais, está valendo, né? É verdade, melhor 120 mil reais à mão do que nada, ou que menos do que isso, né? Então essa para mim é a melhor solução. No entanto, nem sempre, né? Essas soluções têm sido acolhidos, né? Mas é a melhor forma, né, de tentar devolver o contrato de maneira pura financeiramente tem a pior consequência. Muito, muito bem. Continuando aqui, nosso próximo tema aqui seria a questão de como será feita a correção dos valores quando ocorrer a determinação da restituição do valor. Aqui correção é claro, correção se utiliza os mesmos critérios do contrato e é feita a partir do pagamento, né, de cada desembolso. Tá? Os juros, né, serão a partir do trânsito julgado, né, da determinação da rescisão. Tá ok? Muito bem. Agora vamos entrar para um outro grande grupo de matérias, né, que eu sempre tenho um interesse muito grande, né, porque as soluções que são aí apontadas são até mesmo curiosas, né? Eu me refiro justamente ao direito de vizinhança, né? Pois bem, quando nós falamos do direito de vizinhança, né, a gente é necessário a gente relembrar, né, quais são os seus principais institutos, né? E as tutelas que nós podemos buscar sob sua rubrica. Né? Quais estão? O que são? O que se entende, então, por ações de direito de vizinhança? De maneira bem simples, né, seriam medidas judiciais disponíveis para fazer valer os direitos de vizinhança tratados do Código Civil entre os artigos 1277 a 1313. Ficam aqui debatidos que os principais institutos do direito de vizinhança. Né, o uso anormal da propriedade, da passagem forçada e dos limites entre o prédio e direito de tapagem, né, e também do direito de construir, o direito de construir. Quando nós falamos, né, do direito de vizinhança, né, é como se fosse, como dizer para ele, curva de rio, né, cabe muita coisa aí dentro, né, e é mesmo, tá? E é mesmo. O primeiro instituto que se fala sobre a rubrica do direito de vizinhança é justamente o que nós chamamos, né, de uso anormal da propriedade. Se é o uso anormal da propriedade, o que seria então o uso normal, né? Aqui o legislador ele fez uma estratégia de tentar apontar a conduta da sua anormalidade, né? Conduta da sua anormalidade. Olha só, o uso anormal da propriedade, como a gente costuma dizer, quando se faz a ofensa aos chamados 3 S's. 3 S's. Segurança, sossego e saúde, né? Até parece uma campanha política, né? Vote em mim que eu garanto a segurança, sossego e saúde. Mas é isso mesmo, tá? Segurança, sossego e saúde. Sempre que houver o uso do exercício do direito de propriedade e coloca em risco esses institutos, né? Que é um direitos também, né, consagrados na Constituição, haverá a legitimação para que o vizinho prejudicado se vale das medidas para pleitear, né, a sua tutela. Tá?
aqui cabem muitas coisas, né? Não só o vizinho que tem uns filhos adolescentes que treina bateria ou que fica treinando acorde de guitarra até as altas horas da noite, como também aquela situação de uma unidade fabril que emite gases poluentes acima do nível adequado. Ou até mesmo a pessoa, o vizinho cria lá sei lá, um animal de estimação que de estimação tem muito pouco, né? A pessoa cria lá uma cobra, uma jiboia em casa, né? E isso poderia ser objeto de questionamento? Não tenha dúvida, pessoal, não tenha dúvida. Isso pode ser questionado judicialmente, tá? Porque o seu uso, né, coloca em risco a minha segurança, né? Imagina que eu tivesse uma criança, um bebezinho, e o meu vizinho ele tem um jeito exótico, né? Ele tem uma jiboia de estimação, né? Gente, não dá, não dá, né? Então, vamos ter que pelo menos levar isso ao juízo, né? O que o juiz diz a respeito disso, né? Ninguém tem um filho que nem o Hércules, né? Hércules, não sei se conhecem a fábula, né? O mito do Hércules. O Hércules ele é o filho do Zeus, né? Que ele se tornou humano, o Zeus se tornou humano e ele fornicou, né, com a mulher do anfitrião, né? Daí que vem o nome anfitrião. O cara é tão bom, né? Ele acolhe tão bem um hóspede que chega até a permitir uma situação como essa. Aqui seja, o anfitrião, a mulher do anfitrião, ele se disfarça de anfitrião, né? E tem prática relações sexuais com a mulher do anfitrião. Mas a mulher do anfitrião não traiu, não sabia que estava traindo, né? Aí depois que nasceu o Hércules, né, ele botou lá, ao invés de botar num berço, né, deixou ele na parte de dentro de um escudo. Aí um belo dia apareceu lá 2 cobras, né? Para tentar fazer mal ao Hércules. E o Hércules, bebezinho lá, ele pegou as cobras pelo pescoço e ficou lá brincando como se fosse chocalho. Quando o anfitrião viu aquilo lá, falei, pá, tá estranho isso aí, hein? Tá estranho, né? Só aí que desconfiou, né? Que o filho poderia não ser dele, né? Aliás, é um mito bastante interessante, né? Nenhum bebê tem vocação para ser Hércules, né? Não é obrigado a esperar que se aparecer uma jiboia na frente, ele fique brincando como se fosse chocalho, pelo amor de Deus, né? Então, podem ser medidas que podem ser questionadas. Eu mesmo, numa discussão de direito de vizinhança, né, um apartamento lá na região da Consolação, apartamento antigo, né? Foi levado em discussão para que fosse debatido. Havia uma mulher que estava criando 36 gatos em casa. 36 gatos, né? Lógico que a mulher, né, tinha algum transtorno, né? Não, acho que 36 já é muito além, né, um apego especial aos animais, um amor que se tenha por ele. 36 gatos no apartamento não falei o tamanho, né? Era menos de 70 metros quadrados. Pessoal, se a pessoa pusesse um pé, era um gato miando, né? Sobre isso. Aí os vizinhos não aguentaram, os vizinhos, o cheiro, o barulho, né? Toda essa situação incômoda, né? Então, eles moveram uma demanda, né, para que a vigilância sanitária fosse lá e removesse alguns gatos, né? E removeu lá, eu determinei, né, a remoção, né, a guarda e o abrigo de uma boa parte dos gatos. Deixei, acho que no local, mandei deixar no local, se não me engano, acho que 5 ou 6 gatos, né? E já é bastante, hein, pessoal? Já é bastante, mas deixei lá. E os outros demais foram recolhidos no centro de zoonoses para devidos fins, né? Qual é o direito que é suscitado? Direito de vizinhança, saúde, sossego, né? Muito bem. Continuando, aqui não vou fazer a leitura de cada um dos artigos, né, para questão de tempo. Eu queria pular um pouquinho o seguinte. Aqui tem a passagem forçada, né? Quando nós mencionamos algumas ações sobre o direito de vizinhança, é necessário nós lembrarmos que são ações de caráter real. Caráter real.
E por conta disso, alguns cuidados devem ser lembrados. Uma delas, esse aqui, está na nota 27, necessária composição do litisconsórcio, nos casos de proprietários casados. Isso tanto do ponto de vista do polo ativo, quanto passivo. Tá? É necessário, sim, colocar sobre a invalidade do processo ambos os cônjuges, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Né? O artigo 63 do Código de Processo Civil em vigor diz o seguinte: o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor a ação que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de comunhão e separação absoluta de bens. Tá? Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados, então no polo passivo, necessário. Tá? Então, sempre é necessário mencionar. E se o casal não for casado, né, vive em união estável? Está aqui o parágrafo 3º, que dá solução semelhante. Né? Aplica-se o disposto nesse artigo, a união estável comprovada nos autos. Competência territorial, também muito importante, pessoal. Artigo 47 do atual Código de Processo Civil declara a competência territorial absoluta. Absoluta. Em outros termos, tem que ser, o foro competente é o da situação da coisa, não admitindo outra. Tá? Artigo 47. Para ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Aí, parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou do foro de eleição se o litígio não recair sobre o direito de vizinhança. Então, sempre que a matéria for direito de vizinhança, o foro competente será o foro da situação da coisa. Tá? Então, sempre lembrar desta situação. O rito procedimental. Né? O rito procedimental, né, depois do Código de 2015, do Código Processual 2015, tivemos algumas alterações. Né? Vários procedimentos especiais foram desconstruídos. Né? E tanto que a grande maioria resta aqui a utilização da via do procedimento ordinário. Tá? Que muito embora o CPC atual ainda faça menção nominal de ações aqui, né, por exemplo, o Código de Processo Civil atual, ela fala de ações de enunciação de obra nova, ela fala. Mas não diz como é, ou não diz quando isso irá ocorrer, ou em que situação que isso vai acontecer. Eu acho que isso foi uma das falhas do atual Código de Processo Civil. A pretexto de querer simplificar, a pretexto de querer resumir, eu acho que resumiu demais. Tanto que acabou com alguns institutos, né? Embora faça menção, não existe complemento. Né? De modo que as pessoas, por exemplo, as pessoas que estão estudando hoje o direito, terão que estudar a anunciação de obra nova, mas terão que recordar, ou pelo menos estudar o Código de 73, para saber as hipóteses de cabimento. Né? Então, eu acho que foi uma falha, né? Não intencional, uma falha, eu acho que foi uma omissão. Né? Ó, o Código de Processo Civil 73 tratava de maneira específica a ação de enunciação de obra nova. Tem. Né? Não tem hipótese de cabimento, cautela, arrastamento de pessoa, não tem. Tá? Acho que de ações de caráter de direito de vizinhança, né, deixou-se bem expresso só essa, ação demarcatória e de divisão, né, que tem previsão no atual CPC, né, seguindo um rito especial. Vamos lá, agora vamos pular agora um pouco de assunto aqui. Falaremos agora sobre aspectos processuais imobiliários que envolvem a uso capião. Né? A uso capião. Aqui, pessoal, né? Lembrando que a uso capião tem as suas modalidades, né? E tem as suas inúmeras particularidades. Né? Então, vamos aqui tratar da primeira situação. Quando o imóvel a ser usucapido tiver uma dimensão inferior ao módulo mínimo previsto na Lei de Parcelamento de Solo Urbano. Né? Todos sabem que o módulo mínimo
que se aprova no desmembramento ou em loteamento, tem que seguir a lei de parcelamento do solo urbano, né? A lei 6766, que prevê uma dimensão mínima de 5 por 25, é o famoso, né, 120 metros quadrados, 125 metros quadrados, né, a dimensão mínima, né, para fins de aprovação do loteamento, abertura de matrícula nova, é a área mínima, em outras palavras. Para dar para o Capi tamanho menor que isso, né, já se discutiu, já foi objeto de discussão, e olha lá qual foi a resposta do Superior Tribunal de Justiça. Não obsta o pedido declaratório do uso capião especial urbana, o fato de a área do imóvel ser inferior à correspondente ao módulo urbano. O que é módulo urbano, né? A área mínima a ser observada em parcelamento de solo urbano por determinação infraconstitucional. Aqui, né, em outros termos, o tamanho mínimo é de 125 metros quadrados. Então, pode uso capim de maneira especial uma área de 30 metros quadrados? É possível. Vai mandar abrir matrícula? Sim, vai abrir. Né? Ah, mas isso só pode ser em um uso capião especial ou pode ser uso capião extraordinário, até mesmo ordinário? É possível, sim. Tem que se admitir. Tá? Tem que se admitir. A uso capião permite-se essa regularização dessas situações inadequadas, né, à lei de parcelamento do solo urbano. Tá? Um outro ponto aqui. Pode haver uso capião, por exemplo, né, da unidade do imóvel da Minha Casa Minha Vida? Né? Olha lá. O imóvel da Caixa Econômica Federal, vinculado ao sistema financeiro da habitação, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Os imóveis financiados, né, pela Caixa, né, e no caso, assim, no caso prático, todos os imóveis, né, financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, todos, né? Imagine que o camarada deixa de pagar as prestações e a Caixa Econômica Federal deixa de cobrar, não faz nada. E ficou lá 7 anos, né? Mora constituída e depois utiliza essa alegação dizendo que, olha, o contrato foi, eu não paguei, tá? O contrato foi resolvido, estou aqui no imóvel há 8 anos, portanto quero obter a declaração do uso capião especial ao meu favor. Rola? Não rola. Depois desse entendimento que eu acabei de compartilhar com vocês, tá? Tratando-se de imóvel por dar equivalência ao imóvel público, imprescritível, portanto, não é passível de uso capião. Então, esqueçam, por achando que a Caixa Econômica Federal tenha lá alguns de seus departamentos meio desorganizados, possa não cobrar a tempo, que isso pode servir como termo acorde uso capião, não existe essa possibilidade. Tá? Um outro entendimento aqui, tá? Eu uso capião de imóvel, né, adquirido com produto de crime. Olha só, né? Que essa situação interessante que também a jurisprudência tem analisado, né? A perda do objeto de uso capião proposta em juízo cível, na hipótese em que o juízo criminal decreta a perda do imóvel uso capião em razão de ter sido adquirido com proventos de crime. Pessoal. Então, o imóvel adquirido com produto de crime, né, ainda que não tenha sido efetivamente, né, escriturado, né, ou existe um pedido de uso capião em cima, não é possível se reconhecer como um bem imóvel idôneo para fins de obtenção da uso capião. Ok? Aqui, vamos lá para mais um entendimento aqui. Uso capião de imóvel com promessa de compra e venda, né? A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não induz
a uso capião, exceto se verificada a conversão da posse, né, assim, não própria em própria, momento a partir do qual o possuidor passa a se comportar como se dono fosse. O que quer dizer isso? Pessoal, se o imóvel está em pagamento, né, não foi quitado ainda, lógico que não tem ainda a posse para fins de uso capião. Imagina, a pessoa fez o financiamento por 15 anos, está no imóvel há 5 anos. Eu estou aqui há 5 anos, o imóvel é menor do que 130 metros quadrados, né, 250 metros quadrados, eu quero uso capítulo pela via especial, não tem outro imóvel. Pode ser? Lógico que não pode ser, né? Porque durante o período em que a pessoa está pagando o imóvel, não é possível se computar como termo, né, de cômputo de prazo prescricional. Todavia, e aquela situação em que a pessoa fala efetivamente, olha, não vou pagar, tá? Agora, a partir de agora eu vou usar capítulo esse imóvel. E se você quiser, me bote na rua, né? Será que isso é possível? Tem pessoas para isso? Pessoas para isso tem. Né? Agora, é muito difícil, claro, que o credor, né, a parte titular do imóvel, tenha interesse em deixar quieta a situação. Né? Lógico que ele vai mover as medidas judiciais que estão ao seu dispor para reaver. Mas, olha só, aqui fala em conversão. Né? Conversão. O que é essa conversão? Justamente isso aqui, olha, não vou mais pagar, a partir de agora eu estou capindo. A partir desse momento, mesmo que o imóvel seja um imóvel prometido à venda, já que o contrato não existe mais contrato para o promissário, comprador, tá? Ele pode contar o prazo para fim do capião, sim. Esse é o entendimento. E não é um entendimento isolado, não. Já teve alguns julgados neste sentido. Tá? Vamos lá. Agora vamos para o próximo. Já estamos quase encerrando aqui a nossa apresentação. Aqui, ó. Também um cuidado que tem que ser tomado nas ações de capião. Né? É a não citação de todos os confinantes e, principalmente, não citação dos cônjuges dos confinantes. Ação real. Imobiliário. Citação do cônjuge é fundamental. Ele diz consórcio obrigatório. Tá? Unitário até. Então, tem que citar. Caso a ação prossiga sem a citação dos confinantes, e nulidade do processo, volta tudo. Tá? Então, é lógico que, no caso, o STJ tem tido um entendimento meio para salvar o rito, né? Quando fala em prejuízo. A ausência da citação dos confinantes e respectivos cônjuges na ação dos capiões se gerar nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo. Né? Então, está vinculando, né, a possibilidade de anulação da processo de capião para fins, né, desde que comprove efetivo prejuízo. Né? Bom, aqui vamos lá, tem que mencionar o seguinte, tá? A regra é, cite-se, não só o confinante, como também o cônjuge do confinante. Mas qual é o prejuízo por não ter ocorrido a sua abrangência? Se não houve prejuízo, ou seja, se o processo andou regularmente, não é o caso de invalidação. Tá? Pelo menos esse é o entendimento que o STJ conseguiu salvar no final, né? Porque se fôssemos levar a ferro e fogo o Código do Processo Civil, implicaria nesta situação. Mas, sempre que avisa, amigo né? Não conte com isto, não conte com a ausência de prejuízo. Tá? Cite-se, promova a citação, qualifique e exige a citação. Os confinantes basta uma carta, hoje em dia, não precisa citação pessoal, com o oficial de justiça, né? Tem sido emitido uma série de situações como essa. Ou até mesmo uma declaração, né? Confinante concordando com o uso capião dos moldes que estão apresentados, está lá, e o confinante assina, a esposa, o marido assina. Né? Também pode ser de maneira bem simplificada. Tá? Aí, para o último entendimento aqui que nós queremos abordar sobre
a questão da contagem do tempo na usucapião. Imagine o seguinte, imagine que a pessoa achou que tinha direito ao usucapião ordinário, de 10 anos. Aí moveu a ação do usucapião ordinário, a ação demorou uns 5, 6 anos, aí, e lá, em primeira instância, aí lá na frente o juiz percebe, não dá não, se você não tem justo título, então não deveria ter colocado o ordinário, deveria ter esperado 15 anos e mover uma ação de usucapião extraordinária. Será que esse prazo do processo pode ser utilizado para modificação, alguma coisa assim? Será que é possível nesse sentido? Olha, também mais um jeitinho que a nossa jurisprudência deu para aproveitar os atos. Olha só. O prazo para usucapião pode ser completado no decorrer do processo judicial. É possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal exigido pela lei é implementado no curso da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha apresentado contestação. Aqui um dos fundamentos legais é o artigo 493 do atual CPC, né, que equivalia ao artigo 462 do CPC de 73, né? Que se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Ou seja, de alguma maneira ele viu, o tempo não deu quando você trocou a ação, mas agora deu. E aí? E aí que o juiz pode sim contar o prazo do processo para fins de capítulo. Mas aqui, atenção, não é também para o camarada abusar. Olha, as comarcas aqui demora muito para processar o usucapião. Então, estou aqui há 2 anos, vou mover a ação do usucapião. Quando sair a sentença, ela terá passado 3 anos, e aí dá. Não, também não dá. Aí, porque o juiz vai indeferir a inicial logo de cara. Ele faz a leitura, você não tem 5 anos, 2 anos, indefere a inicial. Mas ele contou lá os 5 anos. Mas vamos supor que dos 5 anos, 3 não podem ser computados. Né, não se contou como posse. Mas depois, no trâmite do processo, passou-se 3 anos. É para essa finalidade que existe esse entendimento. Tá? Então, a ideia de que o prazo do trâmite processual possa ser somado, é claro, para se prestigiar a boa-fé do usucapiente, e não a sua má-fé. Bom, pessoal, a proposta desse módulo era discutir os principais temas, né, aspectos processuais, claro, e a sua interpretação jurisprudencial. Eu espero que essas quase 2 horas que nós conversamos, né, que eu possa ter levado à luz algumas dúvidas e, no pior dos casos, que eu tenha levado mais dúvidas para cada um de vocês. Tá? E se as dúvidas persistirem, podem mandar para mim, para o meu e-mail, tá? professorsanguedoquiquim@gmail.com, que eu terei prazer em respondê-los. Eu faço isso da maneira mais rápida possível. Muito obrigado para cada um de vocês e, claro, que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima.